Olá, boa tarde a todos. Boa tarde para quem está no Facebook, no YouTube, no LinkedIn e muito boa tarde para quem está também no Instagram. Hoje, quinta-feira, é dia de rubrica Empreende. Quem está no Facebook, no LinkedIn e no YouTube já estão a ver a minha convidada, mas vai entrar também aqui criadora da rubrica Empreende, para trazermos aqui convidados super especiais que nos inspiram, que trazem histórias de vida, de superação. Vamos ter que baixar aqui o som de um dos dispositivos. Ana, há bocado não disse. Vou Assim, passar aqui funciona a assim. fazer feedback. Exatamente. Bem-vinda, Ana Luísa. Muito obrigada por estares aqui na rubrica Empreende, por teres aceito o meu convite para estares aqui. Tu, recém-chegada de uma viagem, não é? É verdade. Portanto, já vamos saber mais sobre isso. Muito grata por teres aceito o convite para estarmos aqui a falar um bocadinho sobre o poder da inteligência emocional, para te conhecermos um bocadinho melhor. um, e mais coisas, e projetos que tu tenhas aí a decorrer e outros futuros. Ana, minha querida, gosto mesmo muito de ti. Eu já te disse isto e volto a repetir. Acho que és uma mulher incrível, com um ar tão doce e que emanas boas energias e ao mesmo tempo uma mulher de garra determinada e que tem projetos super interessantes e tão úteis para nós. Em especial na altura que nós estamos a viver neste momento no mundo, não é? Tão preciosa tão precioso esse teu conhecimento. Ana, quem é a Ana Luís? Quem é a Ana Luísa Henriques? Uau, muito grata mesmo, Sandra. Então, eu devolvo, não é? O que tu disseste, tudo o que tu trazes, a alta performance, a tua história, o teu acolhimento, o teu coração. Então, isso não é por acaso que a gente se conecta e é mesmo de coração para coração. Eu acho tão bonito. E é mesmo muito necessário, assim como a Sandra, eu acredito que este momento do tempo é um momento em que nós precisamos realmente parar, observar, e já falamos disso um bocadinho mais sobre o tema, e alinhar cada vez mais quem somos, quem viemos ser, o que viemos aqui fazer. Mas voltando então aqui, quem é a Ana Luísa Henriques? Então, eu sou uma eterna curiosa, sou apaixonada pelo ser humano, sou apaixonada pela vida, sou apaixonada por ver brilhar cada pessoa à minha frente, né? Quando a gente vê os olhinhos brilhar, quando vemos uma pessoa a crescer, a conseguir ultrapassar aquilo que achava que não conseguia ou que não se via como merecedora, então isso realmente apaixona-me. Trazer o ouro que há aqui dentro em mim e trazer o ouro que há aqui dentro em cada pessoa. Sou também coach, sou terapeuta, eu venho das áreas da comunicação, do marketing, já muito interessada nas áreas de employer branding, de como é que nós conectamos, não é, a comunicação, o que temos para servir, mas também trazemos o melhor destas pessoas, o seu potencial e damos-lhes condições, não é, porque é disso que se trata quando estamos em empresas, condições para que elas possam estar o melhor possível, brilhar o melhor possível e crescermos juntos. Então, sou apaixonada por viagens também, e a Sandra estava a falar, eu vim recentemente da zona de Inglaterra, Glastonbury, muito conectada à energia da Avalon, conectada ao chakra cardíaco da Terra, então também este lugar de conexão profunda com quem somos, com o nosso lado feminino, mais de acolhimento, mais de caos, de criação e de também acolhimento, mergulho profundo e pausa, e o lado masculino de força, de proteção, de guiança, e como é que nós integramos de forma tão amorosa e ali sente-se mesmo, é mesmo quase palpável esse lugar de colo e ao mesmo tempo de firmeza. Então, é um bocadinho isto, quem eu sou. Eu vim de um burnout, assim como a Sandra foi realmente a mudança. Eu já procurava, eu já sabia que eu não estava feliz, porque estes temas da felicidade, quem eu sou, o que é que vim fazer aqui, eles vêm comigo desde sempre, eles vieram no ADN.
E houve um momento em que, havendo um burnout, aquilo me, por um lado, foi muito desafiante, e a Sandra passou por isso, então sabe, é bem desafiante nós chegarmos a esses lugares. Eu digo sempre às pessoas: parem antes que a vida vos pare, porque a vida, se a gente não o fizer, se não cuidar, se não olhar, vai fazê-lo. E nesse momento foi muito doloroso, mas por outro lado abriu, expandiu-me a minha visão para ir buscar outras ferramentas. E foi aí que veio o coaching, foi aí que vieram as terapias, foi aí que veio um trabalho de conexão ainda mais profundo com quem eu sou e a quem é a pessoa que está ali à volta. Como é que eu posso relacionar? Quando falamos de inteligência emocional, falamos de relação. E nós somos seres humanos, somos seres de relação. Não há nada que não entre aqui. Então, um negócio, um alinhamento de quem tu és, tudo tem uma base relacional. E nós irmos para uma ilha, ficarmos lá fechadinhos, ou irmos para uma gruta, não é o caminho que viemos fazer aqui. Então, acho que naveguei por outros mares, mas é um Não, bocadinho mas isto. foi muito interessante, Ana. Aliás, isto leva-me para quando eu estive a preparar esta live, eu li uma frase que tu tens no teu Instagram, e já agora que está no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, está a passar em rodapé o Instagram da Ana Luísa. Para quem está no Instagram, vão lá depois da live acabar, vão lá Agora é ver aqui. as redes da Ana Luísa. Agora este live é para vocês. www.instagram.com/Analisa_Henriques é o Instagram da Ana. E eu vi que tu tinhas lá uma frase muito interessante, que é: o masculino e o feminino andam de mãos dadas. Eu gostava que tu desenvolvesse um bocadinho esta frase, Ana, que eu achei deliciosa. O masculino e o feminino andam de mãos dadas. Andam mesmo, sabes? Mesmo quando eu faço um trabalho mais dedicado ao feminino, eu tenho para ti mulher, que é um dia mais dedicado a cuidar da energia feminina, a cuidar do nosso útero, a limpar, mas eu começo o dia a falar do feminino e do masculino, porque não dá, não há como nós falarmos de uma energia deixar a outra de fora. A mulher, ela tem como energia mais forte, essência, a energia feminina, mas ela tem um masculino interno também. E é isso que nos faz avançar e fazer coisas na vida, porque o feminino é uma energia mais para dentro, que não é só pausa. Às vezes as pessoas pensam em feminino como pausa, como cuidar, que também é, só que o feminino é o caos e a criação. Toda a nascente, todo o brotar que está aqui dentro de várias coisas, e a mulher produz e cria com o útero, não é com a mente. Quando nós estamos só aqui, nós estamos perdidos da nossa essência. Então nós criamos com o outro. Só que nós depois trazemos cá para fora, e isso é masculino. O tomar uma direção, o tomar uma ação, o dizer sim, dizer não, isto é um eixo masculino. Então a mulher tem como essência o feminino e tem o seu masculino interno e precisa de ambos. O homem tem como essência o masculino e tem o feminino interno e precisa de ambos. Então é aquela imagem do yin e yang, não sei se conhecem o símbolo, que dentro do masculino está uma pintinha do feminino, dentro do feminino está uma pintinha do masculino, dentro do yin e yang, agora pensando em yin como feminino e yang como masculino. E é sobre isso, não dá para só ter um lado. Só tem o feminino, muito caos, muita criação, muito até se calhar estar em pausa e não ir para a vida. Então, muita coisa a ser gestada, a ser criada, falta o masculino de concretizar e fazer acontecer. Muito masculino tem que fazer, correr. Falta a conexão, o que é importante para mim, o que é que brota do meu útero, do meu coração, se for homem, do seu ar, do seu coração. Então, falta este lugar de propósito. E por isso, enquanto sociedade, nós hoje em dia estamos tão doentes, porque há muito masculino de correr, fazer, e o fazer é importante, só que ele precisa de ser preenchido do ser. Ou seja, o fazer, ele tem como eixo o ser, quem eu sou, o que é que brota do meu coração, o que é que me faz feliz, o que é que me faz querer levantar todos os dias e ir para a vida. E depois então fazer.
preenchido desse ser. Por isso, eu não consigo ver sozinhos, não é? São duas polaridades que juntas se interligam, se conectam e criam o que nós chamamos uma terceira força, criam o que nós chamamos o novo, não é? Assim como um homem e mulher pode gerar um filho, não é? É o novo, é uma terceira força, é algo para lá de eu junto o masculino, eu junto o feminino em mim e depois junto lá fora e desse lugar relaciono-me com o outro e só assim eu consigo ir inteira, plena e com esse propósito, com esse significado que ele se encontra aqui no coração. Para mim é no coração. Então, e o coração é o que une o eixo de cima com o eixo de baixo, chakras superiores e inferiores, só, não porque são mais importantes, só porque uns estão para cima e outros estão para baixo, e também o feminino e o masculino. Então, um feminino que vem de baixo, que é terra, terra é feminino, com uma direção, com um ar, com uma inspiração que vem de cima, que é masculino, não é? Estamos a falar aqui de simbologia, mas tudo isto se interliga e não dá de todo. Nós isso, exatamente, e nós falamos deles dissociados nas polaridades e nós estamos num mundo de polaridades, então é para nós entendermos estas energias, é para nós podermos perceber como é que elas são, como é que elas funcionam, como é que nós podemos fazer esta integração, esta fusão, mas não é porque elas são só uma ou só outra, ou uma melhor que a outra, que às vezes entramos nisso, não, precisamos das duas. Inspiração, nutrição, pausa, direção, ação, sim e não, porque às vezes também temos um masculino muito forte, mas é destrutivo, diz que a gente não consegue, não faz, não... Então, é este lugar do que é para mim, o que é que não é para mim, e como é que eu interligo, e é sobre integralidade, é sobre integração, não é sobre escolher um lado. Boa, muito, muito bom. Olha, Ana, como é que esse teu desenvolvimento sobre esta frase, masculino e feminino, essa integração tão necessária, não é? E que hoje em dia as pessoas, de uma forma geral, não é? Se sentem elas próprias, e não é consciente, não é? Mas sentem-se desconectadas, não é? Porque se calhar isso não está a acontecer, essa interligação que tu mencionaste não está a ser feita. Como é que as pessoas podem reconectar-se? Como é que as pessoas podem voltar a interligar estas duas forças e trazer isso, por exemplo, para os seus negócios, para o empreendedor, o empresário, uma empresária, uma empreendedora, pode trazer isso para os seus negócios? Então, eu diria que a primeira coisa é conhecer-se. E aí nós estamos a falar do primeiro pilar da inteligência emocional, que é observar, o segundo é entender, o terceiro gerir. Então, olhando para os dois primeiros pilares, observar e entender. E eu só posso fazer isto se eu paro e me dou esse espaço. Se eu me comprometo, e compromisso é masculino, a fazer uma jornada, um caminho que é feminino, porque o masculino quer o resultado já. E está tudo bem, mas não é já. O conhecer-nos é um caminho. Eu costumo dizer que é quem somos e quem viemos ser. E para mim, eu primeiro não dividia, hoje em dia eu divido porque eu sinto que há dois eixos. Há um lado que vai estar sempre connosco, faça o que a gente fizer. Há ali um eixo, uma base, mas há também quem viemos ser, que é um lugar que só quando eu me conheço, me dou esse espaço para me conhecer, me dou um espaço para crescer, para evoluir, para me desafiar continuamente, e isso é muito importante ser feito continuamente, e é mais fácil de fazer quando temos alguém a ajudar-nos a atravessar, porque há perguntas que nós nem nos lembramos de nos fazer, está no nosso ângulo morto. É como quando a gente está a conduzir e não vê um carro se ele estiver naquele ângulozinho específico. Aquele ângulozinho chamado ângulo morto, não é? Exatamente. Então, é muito importante ter alguém que nos vá fazendo essas perguntas que estão no ângulo morto, que nos vá trazendo essas travessias que estão no ângulo morto, para que a gente possa, ok, quem sou eu? Então, este lugar de autoconhecimento e presença é essencial. Então, este lugar de quem sou eu, de me questionar,
de trazer um trabalho profundo, de questionar-me e questionar também as ideias que eu tinha sobre mim. Às vezes nós estamos presos a ideias de há 10 anos atrás, que era o meu sonho de vida, mas hoje, isso faz-te feliz hoje? Espera aí, nunca pensei nisso. Então vamos questionar-nos, porque as verdades absolutas, elas fecham-nos numa caixa. Então é sobre questionar-nos, sem juízo de valor. Ainda me faz feliz ou não? Quem eu sou? Quem é que eu vim ser? O que é que eu posso fazer? O que é que eu vim fazer? Ok, o que eu estou a fazer hoje, se calhar é isso de forma diferente, se calhar é outra coisa qualquer. E dar-me espaço de presença. Eu sinto que a presença é assim o grande eixo em tudo na nossa vida. Vida pessoal, vida profissional, o que seja. Presença é estar verdadeiramente aqui. Então estamos aqui nesta live verdadeiramente dentro do que é possível na nossa vida, não é? Há níveis de presença dentro do que é possível na nossa realidade. Mas trazer essa presença, porque hoje em dia nós estamos no telefone, estamos a responder, estamos a não sei, e não estamos em lado nenhum. E às tantas, toda a nossa energia está a ir para 50 sítios, nós sentimos drenados e estamos, porque está a ir para todos os lados e nós não estamos verdadeiramente em lado nenhum. Uma vez uma pessoa disse-me assim, eu estava a fazer 1000 projetos ao mesmo tempo, estava top, estava em todos e não sei o quê, e no dia que parou para, ok, é isto que eu quero para a minha vida. Não, porque eu não estou em lado nenhum. Então, este autoconhecimento, este questionamento, este dar espaço para presença. Eu estou aqui, estou verdadeiramente contigo. Eu estou no trabalho a fazer aquela atividade, estou verdadeiramente naquela atividade. Porque eu já fui a pessoa que estava a escrever um e-mail, a atender o telefone e ainda a responder à colega do lado. Eu já E fui nós essa pessoa. achávamos isso fantástico. Eu Exato. E consigo fazer achávamos isto que era tudo. isso. E no dia que chegou o burnout, muitos anos depois, eu entendi, não é? Nós levámos isso ao limite e ao mesmo tempo arrebentámos com algumas capacidades. E diria assim, eu pelo menos, eu voltei quase tudo, mas há ali uns milímetros que não voltaram. E quando a gente faz isto diariamente, de fazer 3, 4 coisas, nós estamos realmente a levar as nossas capacidades ao limite. E pouco a pouco, em algum momento, isso pode rebentar. Então, este lugar, presença, estou inteira ali. São 5 minutos, são 10 minutos, são 20 minutos, não importa. Eu estou inteira ali. E questionar-me, autoconhecer-me, perguntar-me, ter alguém que me ajude a ir mais fundo, porque há lugares onde nós não vamos sozinhos, pelo menos falo por mim. Nós temos as nossas ferramentas diárias e a presença, a respiração, começar o dia 5 minutos a respirar, só o ar a entrar, só o ar a sair, só conectar como é que eu estou hoje, como é que o meu corpo está, em vez de começar logo a correr, nem que seja 5 minutos, todos temos 5 minutos, meus amores, todos temos. Então, é isso, às vezes são pequenas coisas e esta capacidade de abrirmos a porta a questionar. Uma vez uma pessoa tinha muito dinheiro, tinha uma empresa brutal, N empresa, já assim com... E a pessoa estava infeliz e corria por todos os lados e nem fui eu que atendi, foi outra colega, até que aquela pessoa lhe perguntou, mas o que é que te faz feliz? E a pessoa disse, estar na minha quinta com os meus animais. E era uma pessoa que não tinha tempo para nada, porque tinha sei lá quantas empresas, corria de uma para a outra, enfim. E com aquele dinheiro todo que já tinha, não é? Porque construiu o seu império, não estava feliz, porque a felicidade também vem ter recursos financeiros, claro que sim, mas ela vem de ser quem eu sou, a fazer o que me faz feliz. E naquele momento aquela pessoa entregou a gestão das empresas, claro que continuava como CEO e assim, e foi para a quinta, porque era isso que o fazia feliz. Mas ele só conseguiu isso porque ele abriu espaço para se questionar. Alguém me trouxe de fora, porque estava no ângulo morto, ele nem estava a ver. Até eu já alcancei tudo, porque Nem é que eu não sequer estou era feliz? consciente. Claro. Olha, isso que tu disseste é tão poderoso, Ana. O questionamento, o poder das perguntas. Ainda ontem, na minha mentoria Desempenho Mais, que começou ontem, nós pegámos num tema que foi precisamente esse. O poder das perguntas. As perguntas são poderosas. Quem faz as perguntas lidera o processo. E se nós soubermos fazer as boas perguntas a nós próprios,
estamos também a autoliderar-nos, não é? Mas boas perguntas, não são aquelas perguntas tipo porquê que isto só me acontece a mim? Porquê que isto me aconteceu? Exato. Tarará, eu que sou tão boa pessoa, e por aí fora, não é? Boas perguntas, esse tipo de perguntas que tu mencionaste, o que é que eu permitir-me sentir, como é que eu posso estar aqui mais presente, o que é que me faz feliz. Esse tipo de perguntas são perguntas poderosíssimas e o cérebro vai responder, que é o trabalho dele, não é? É encontrar as soluções, encontrar as respostas. Isso, é Portanto, mesmo isso. O cérebro, isto que a Sandra está a trazer é muito importante, é mesmo isso. O cérebro é mesmo inteligente. Então a gente faz uma pergunta, ele pode não ter a resposta agora, mas é como se, eu sinto é como se fossem umas roldanas, sim, começa a movimentar, em algum momento ele vai trazer a resposta. a Pode ser resposta. hoje, pode ser daqui a 5 anos, pode ser a 10, Exatamente. mas isto está provado É, cientificamente. Então não há como fazendo a pergunta certa, e o que a Sandra está a trazer, não é a pergunta que me leva para a incapacidade de porquê que me exatamente. aconteceu, que isto que a Sandra trouxe é mesmo muito importante. Então é sempre levar para outro lugar. O que é que eu tenho para aprender aqui? O que é que eu tenho para responder aqui? Porque a vida, ela acontece para nós olharmos para algo que não foi olhado e também para nos posicionarmos. Eu tenho que dizer sim, eu tenho que dizer não. O que é importante para mim fazer aqui? Então, às vezes, é mais importante uma boa pergunta do que a sua resposta. Porque uma Isso boa mesmo. pergunta abre. Abre, exatamente. E uma boa pergunta traz boas respostas, não é? Uma boa Exatamente. pergunta traz boas respostas. Uma má pergunta traz más respostas. Olha, deixa-me só ler aqui os comentários. A Glamour Sweet Party diz: e quando um exemplo de pergunta é quando te faz feliz, mas não evolui. Ana, queres responder? Eu quero, com certeza, adoro boas perguntas. Então, assim, não sei, não é? Só olhando, o que é que acontece? Não há uma resposta feita, não é? Para esta pergunta. Teríamos que ir olhar, faz-te feliz? É o quê? O que é que te faz feliz aí dentro? É aquilo em específico? É a sensação que aquilo te traz? Podia estar a fazer outra coisa que traz a mesma sensação de felicidade e não é bem aquilo? Ou é aquilo, mas não está bem direcionado, precisamos trabalhar ali naquele objetivo ou na forma que ele está a ser feito? O que é que não evolui? O que é esta evolução que nós procuramos aqui ou não? Então, teríamos que detalhar, não é? Por isso é que cada caso é um caso. Especificar, que é Isso. importante E é tão desmembrar, não é? isso, e é tão importante ir olhar caso a caso, que depois pode ser feito em grupo, pode ser feito individual, mas então teríamos que olhar cada bocadinho e perceber exatamente, porque às vezes não evolui, às vezes nós queremos a montanha do Everest alcançada num dia, e às vezes quando nós vamos olhar, a pessoa já evoluiu imenso, só que ela ainda não parou para ver que evoluiu. Para Eu tive uma apreciar onde já chegou, não é? isso, para apreciar. Eu tive uma pessoa que fez 2 programas seguidos comigo. Ela diz-me assim, no final, porque a gente tem uma sessão para avaliar. Ela diz-me assim: eu cresci em 9 meses o que eu não cresci, se calhar, nos últimos 20 anos, mas apenas porque há uma sessão para avaliar. E eu, no início, quase que desvalorizava esta sessão de, claro que a pessoa sabe o que é que cresceu, e às vezes não sabe. Às vezes é parar e ver, ok, o que é a Verdade. evolução ou a não evolução? O que é aqui que me faz feliz? Então há muitas perguntas a fazer aí, e a Sandra também talvez queira dar o que é que ela sente dessa pergunta, mas para mim é um bocadinho assim. E a Glam diz aqui, o que tenho aprendido é dizer não. De dizer Eu não. sinto que isso é uma grande chave. Dizer não quando queremos dizer não, em respeito por nós e pelo outro, porque não é sobre ser contra o outro, é sobre ser a favor de nós mesmos. E dizer sim quando é para dizer sim, mesmo que vá a borrada de medo, que às vezes vamos. Damos a mão ao medo, damos a mão a confiar e vamos. Mas é isso, não há uma resposta direta a todas estas perguntas para nós mergulharmos e irmos fundo. Uhum. Boa, muito bom, Ana. Olha, entretanto, temos aqui também alguns comentários. A Maria Penha diz maravilhosas, paz e luz para vocês. Obrigada, Maria. A SNC Amado, a Sílvia Marques. Olá, Sílvia, que bom estás aí, muito esclarecedor, tão verdade. Boa, obrigada pelos vossos comentários, obrigada pelas vossas interações. E se tiverem perguntas, temos aqui uma especialista, portanto, aproveita para Duas, temos duas. pode responder.
Olha, Ana, muito interessante o que tu acabaste de dizer. E aqui a questão, eu vou pegar aqui no que Glamand Sweet Party diz: acho que não tenho falhado o objetivo, acho que tenho falhado o objetivo ou não estão claros. E a Silvia diz: às vezes esquecemos estas perguntas, as que nos fazem avaliar, perceber o caminho que já estamos a fazer, sem dúvida. Eu vou pegar nesta questão aqui da Glamour Sweet Party. Acho que tenho falhado o objetivo ou não estão claros. Eu ontem, epá, o universo é uma coisa extraordinária. Sabes que estes temas que nós estamos aqui a falar e a conversa, e isto não foi planeado, porque eu não planei as conversas, ainda em off estávamos a falar disto, eu e a Ana. E é tão engraçado ver estas sincronicidades. Eu ontem na mentoria falávamos disto, falámos de objetivos. Às vezes não, a maior parte das vezes as pessoas não alcançam os seus objetivos precisamente por não estarem bem definidos, não é? E nós tivemos exemplos disso lá na mentoria. É muito genérico, não é? Quer ganhar dinheiro, ou quer emagrecer, quer perder peso, pronto. Isto é tudo muito genérico, não é? Quer trabalho, houve lá um exemplo de uma mentorada que dizia: quer ter trabalho. E Que ela. trabalho? O que é que tu queres ir buscar? De que Não, forma? mas é O que é que tu engraçado, és Ana. boa, não é? Ela, no seu objetivo, colocou quer ter trabalho, e é só o que ela tem. Trabalho. E Isso, em barda, porque ainda por cima ela é uma cuidadora. Portanto, imagina o trabalho que ela não tem. porque Portanto, atenção. o Diz, diz. universo alinha-se com o que nós pedimos. Por mais a gente às vezes pensa que é uma cena energética. Não, meus amores. O que a gente diz, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, cria a nossa realidade. Se eu peço trabalho, vai aparecer trabalho, mas é trabalho realmente. Sim, é Se eu verdade. peço, não é? Por isso é que há aquela frase, cuidado com o que desejas, porque de facto nós estamos a cada momento a programar a nossa vida, os nossos pensamentos, nossas emoções, para trazer exatamente aquilo. Por isso, o que a Sandra estava aqui a dizer é muito importante, porque depois eu também não consigo avaliar. Se eu não puser um objetivo mais específico e que eu veja se é ou não alcançável, porque quer trabalho, qualquer trabalho. Eu uma vez escrevi um post que dizia assim, era a vida envia-te qualquer coisa. Aquelas pessoas que às vezes dizem, o que é que tu queres? Qualquer coisa serve. Pois a vida envia-te qualquer coisa Qualquer e a pessoa coisa. diz, não quero. Como assim? Tu Exatamente. dizes qualquer Exatamente. coisa serve. Olha, eu dava ontem um exemplo na minha mentoria. Eu tive uma mentora e ela era muito da área da energia quântica e das. E estávamos a falar precisamente da energia que nós emanamos, dos campos eletromagnéticos, e houve uma questão nessa mentoria, de uma mentorada também, que questionou: olha, eu fiz como tu disseste, fiz o meu pedido ao universo, e o pedido foi: quer pagar as minhas contas. Entretanto, olha, o meu carro avariou, tive mais essa despesa que não estava a contar, portanto, isto não funciona. Isto não funciona. E ela respondeu: porquê é que tu pediste ao universo? Quero pagar contas. Eu dou-te contas para tu pagares. Exatamente. É porque é mesmo assim, às vezes parece que estamos a falar de algo muito estranho, mas não, é mesmo assim. Então, a cada palavra que nós trazemos à nossa boca, cada pensamento sobre nós em especial, porque estão a criar a nossa realidade, a cada sentir, não é? Porque a gente às vezes põe um objetivo, mas depois vem aqui o coração aperta e nós, se calhar não é para mim, se calhar não mereço, se calhar não é a gente faz. Então, sabem trabalhar esse lugar de merecimento, trabalhar esse lugar de qual é o objetivo, celebrar aquilo que a Silvia Amata está aqui a dizer. Às vezes esquecemos estas perguntas, as que nos fazem avaliar e perceber o caminho que já estamos a fazer. E celebrar, porque não é ficar ali, não é? Já estou ótima. Não, isso também nos impede de crescer, mas é celebrar o lugar em que eu estou. Agradecer, a gratidão Agradecer. é um lugar que nos preenche e expande, e desse lugar, ok, mas eu ainda quero chegar ali, bora caminhar para lá, bora fazer acontecer, bora olhar mais fundo e chegar lá, mas celebrar e dar valor onde eu já estou hoje, ao que eu já
consegui alcançar. Isso é muito importante. Muito. Muito importante mesmo, sem dúvida. Olha, a Glamanda Sweet Party, será estar sempre no medo ou ter de tomar decisões que impliquem renunciar a algo pelo que lutaste tanto? Não sei se queres comentar, Quer. Ana. Eu diria que cada caso é um caso, não é? Teríamos que olhar um pouco para a realidade. Mas a verdade, há sim esse medo de coisas que eu já alcancei que posso vir a perder. A cada decisão, um sim a estar aqui, por exemplo, implica um não a estar noutro sítio qualquer, não é? Então, a cada decisão nós temos ganhos e temos potenciais perdas. E isso é real na nossa vida. E depois há pessoas que têm questões com apego, e eu sou uma delas, que isso pode ainda ficar mais forte, de o que é que vai acontecer? E começa aquele medo a tomar conta de nós, e o medo, ele é saudável, ele traz-nos um alerta, há qualquer coisa aqui que pode te colocar em perigo. Vamos ver, é perigo ou não é perigo? Porque às vezes a gente não pensa nisto. Então acha que está ali o leão à frente e o leão já foi embora há 20 anos, mas eu estou a responder ainda ao leão. Então, ok, é perigoso ou não é perigoso? O que é que eu vou perder? O que é que eu vou ganhar? Mais uma vez, voltamos às perguntas. O que é verdadeiramente importante para mim aqui? Há coisas sim que eu vou ter que deixar para trás. Há às vezes até pessoas que vão deixar de estar alinhados com a nossa nova fase e para alguns de nós isso dói mais, não é? Mas há outras coisas que eu vou abrir a porta para chegarem. Eu vou disponibilizar. E alguém está aqui a dizer, o medo leva-nos a tomar decisões erradas porque nós estamos a ouvir e a projetar aquilo que queremos, mas ficamos centrados no medo e limitamos-nos. Eu não diria que o medo nos leva a tomar decisões erradas, eu diria que o medo traz-nos o alerta. Ele é um aliado, como qualquer outra emoção, são aliadas. Só que qualquer emoção, ela pede-nos um movimento. Ela vem, traz-me um alerta, eu olho, entendo esse alerta e o que é que eu sou convidada a fazer com ele naquele momento do tempo na minha vida. Agora, se eu fico ali, se eu paraliso, aí sim, quando o medo se torna paralisação, bloqueio, aí sim, ele torna-se negativo, mas porque eu não aceitei o convite daquela emoção para fazer um determinado movimento e caminho. Agora, se eu digo, ok, eu tenho medo disto, mas eu começo a avaliar, começo a perceber o que é que pode ser, o meu coração realmente vibra e eu preciso de caminhar. E há algumas decisões que nós estamos prontos hoje, há algumas que nós vamos trabalhando em nós, fortalecendo o nosso eixo interno, fazendo mentorias, como a Sandra estava a falar, fazendo um trabalho profundo para ir fortalecendo este eixo, para que quando eu for dar esse passo, seja mais leve para mim. E eu costumo dizer aos meus clientes, pegar no medo numa mão, pegar na fé, na confiança, no que quiserem chamar, e avançar. E é isso que é coragem, não é sobre ir sem medo. Isso não existe, ir sem medo não existe. Há sempre um medo aqui de baixo. E bate nas nossas crenças, no que eu acredito sobre mim, no que eu acredito que é possível. Enfim, ficaríamos aqui horas a falar sobre isso, tanto eu como a Sandra. Mas pegar nesse medo, aceitar o convite, fortalecer o meu eixo interno, porque há coisas maiores, mais gigantes, que precisam realmente de um fortalecimento maior. Não é o mesmo que dizer, estou aqui contigo ou vou almoçar com a Maria, não é? Isso é relativamente simples. Agora, se for uma casa, se for, sei lá, uma grande decisão na vida, abrir um negócio, fazer uma mudança estrutural no meu negócio, abrir para uma equipa, não é? Há coisas aqui que crescem, mas ele não é um bicho-papão. Qualquer emoção, e isto para mim é mesmo muito importante que a gente traga isto para a nossa vida. Qualquer emoção, ela é um alerta, ela traz uma mensagem, ela convida-nos a um caminho. E se nós não bloquearmos esse caminho, ela faz-nos crescer. Agora, se eu bloqueio, se eu cristalizo, realmente agiganta-se e toma conta de mim. Uma vez eu tive uma pessoa que ela estava com imenso medo, acho que era ela própria ia lançar uma mentoria, uma coisa assim, e é uma pessoa maravilhosa, na área dela, super maravilhosa mesmo. Eu olhava para ela e só dizia, meu Deus, o mundo precisa de ti, vamos lá. E no dia, fizemos um trabalho interno, e no dia que ela lançou a mentoria dela, depois ela diz-me assim, oh Ana, afinal foi tão fácil. É sobre isto. Quando nós nos preparamos, olhamos para o medo, preparamos-nos e vamos, apesar do medo, porque ele vai lá estar. Nós olhamos para ele de frente e dizemos, olha, afinal, não era assim tão grande. Agora, se não me preparo, se não caminho, se não vou tomando decisão no que é possível para mim, mais uma vez, passo a passo, eu gosto sempre também de trazer isto,
passo a passo, não vamos subir o Everest num dia, mas este lugar de não deixar que seja gigante e me paralise, apenas é um aliado para caminhar. De um lado o medo, de um lado a confiança e juntos vamos caminhar. É mesmo isso, Ana. É poderosíssimo o que a Ana acabou de dizer. O medo vai lá estar sempre, não é? Ele alerta-nos para a responsabilidade. Somos irresponsáveis é que não sentem medo, não é? Portanto, Isso. quem tem responsabilidade, obviamente que o medo está lá. E não é, a coragem não é a ausência do medo, isto é uma frase feita, mas é o que é, não é? Ele vai lá estar. É ponderar, como a Ana disse, pesar os prós e os contras, os ganhos e as perdas, preparar-se, não é? Fazer uma preparação, fazer um planeamento e agir apesar do medo. Mas com esta preparação, não é? Ai, agora vou e pronto, e seja o que Deus quiser. Não, há Isso. que haver esta ponderação, eu concordo 100% contigo, Ana, ponderação, preparação, planeamento para minimizar as coisas que podem correr menos bem, não é? Minimizar os riscos, digamos assim. E quando assim é, normalmente as coisas correm bem. Obstáculos vão surgir, claro que sim, e a Claro. vida é mesmo assim. Agora, estarmos preparados minimamente, pode haver coisas para as quais nós não nos preparamos, mas é sempre um desafio, não é? E é no desafio que nós crescemos. Olha, fui, não correu bem, há uma aprendizagem É ali, uma já sei que da aprendizagem. próxima vez não posso fazer desta forma, não é? Isso, Portanto, já sei que daquela forma não funciona, mas o Einstein tinha uma frase que ele só há 80 mil, sei lá, é que ele descobriu a eletricidade. E ele dizia que todas as outras o deixaram mais próximo de descobrir a que funcionava. Já sabia mais uma que não exatamente. funcionava. É isto. Exatamente. E há uma pergunta que eu faço sempre, e mais uma vez o poder das perguntas, não é? Qual é o pior cenário que pode acontecer, não é? Quando nós estamos ali naquela fase de vou, não vou, faço, não faço, qual é o pior cenário que pode acontecer aqui? Olha, e às vezes o pior, e o Sérgio vai responder, e às vezes o pior cenário é pá, olha, o que pode acontecer é isto. Vou fazer um workshop, eu, que era a pessoa mais insegura, mais com falta de confiança no mundo que eu ficava muito corada quando tinha que falar em público, as mãos suavam, etc. Aquelas situações todas de falta de confiança. Mas eu queria muito ser coach, eu queria muito dar formações, mentorias. E, portanto, eu tive que ir desenvolver essa competência, não é? E estive ali a procrastinar para fazer o meu primeiro workshop. Ainda não estou preparada, ainda me falta fazer aquele curso, ainda me falta ler aquele livro, aquelas coisas todas. E eu tive um mentor espetacular que me disse: olha, vamos lá marcar a data aqui do workshop. E eu, não, ainda é muito cedo e tal. Não, 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 vamos lá marcar. Achas que vai sair perfeito? Nunca na tua vida tu vais fazer um workshop, um evento que vai sair perfeito. Nunca. Há sempre espaço para melhorar. Portanto, vamos. E isto dá medo, não é? Dá medo, claro que dá. Mas o facto de tu avançares, preparaste-te para, que foi o que eu fiz, fazer esta preparação, e claro que houve coisas para melhorar. Claro, do próximo, o próximo eu fiz melhor. Mas isto dá-te aquela confiança, não é? Epá, fiz, superei. O pior cenário que podia acontecer era, olha, eu chegar lá e ter uma pessoa, ou não ter ninguém para me assistir, e, olha, ia ver o que é que podia ter feito melhor e na próxima fazer melhor. Portanto, é um bocadinho nisto. Claro, nós desafiarmos com ponderação, mais uma vez, constantemente. E isto vai nos fortalecendo também aqui a nossa autoconfiança e baixarmos aqui um bocadinho o volume da voz do medo, não é? E Isso, darmos mais voz à confiança. isso, porque na verdade esta voz ela vai estar lá, então é prepararmos, falarmos com ela, porque é um alerta, é um amigo que só está com medo por ti que algo aconteça. Tu podes olhar, podes acolher, podes mesmo acolher o teu medo, porque isso é muito importante, acolher as nossas emoções e dar espaço para que elas aconteçam e dizer, ok, eu sei, há esse medo que alguém possa não estar lá, como a Sandra estava a partilhar, possa não haver pessoas. Eu também tenho esses medos todos. E eles vêm e vão vindo a cada etapa de caminho e fazem parte. Mas quando nós nos preparamos e quando nós acolhemos que ele existe, então nós podemos ultrapassá-lo de um outro lugar. E quando olhamos, o que a Sandra estava a dizer é muito importante. Qual é o pior que pode acontecer? Qual é o melhor que pode acontecer? Eu adoro trazer estes dois lugares.
E às vezes, quando nós mergulhamos o suficiente, vamos dar aos mesmos sítios. O melhor e o pior pode ser exatamente a mesma coisa. E às vezes as pessoas olham e, mas pode ser o mesmo. Então, vou seguir o que o meu coração pede, como a Sandra estava a trazer. O coração dela pede-me para trazer isto às pessoas, pede-me para ajudar as pessoas a serem cada vez melhores, assim como o meu também palpita e traz isso. E que quão mais pobre seria o universo se a Sandra não estivesse a fazer o trabalho dela, se eu não estivesse a fazer o meu, se cada um de vocês não estivesse a trazer o seu ouro à humanidade, porque eu acredito mesmo nisto, que cada um de nós tem uma chave específica que só essa pessoa tem, mais ninguém tem daquela forma. Então, quando nós escondemos, e às vezes eu também escondo as minhas, quando nós escondemos, o mundo fica um pouco mais pobre. Então, quando nós trazemos este ouro, trazemos estes talentos, trazemos estes poderes, vamos criando este eixo mais forte da confiança, como a Sandra estava a dizer, do à vontade, a falar com o que seja, não é? E trazemos cá para fora quem somos cada vez mais, conectado a quem somos, e para isso voltamos às perguntas: quem eu sou, o que é que me faz feliz, e uma série de coisas. E está aqui uma pessoa a dizer, e eu acho isto importante, que com medo de paralisia às vezes tem a sensação de não estar a fazer nada produtivo. E nós somos puxados, mais uma vez voltamos ao início da nossa live, o lado do masculino, do fazer. Somos muito puxados, a nossa sociedade, principalmente ocidental, está muito para esse lugar de fazer. Só que vamos para o vazio do propósito se não conectarmos adentro. Às vezes, o mais produtivo que nós podemos fazer é parar, respirar, alinhar e desse lugar fazer, mas desse lugar. Muito bom. Ana, incrível. Olha, sigam a Ana. Ana, projetos. Já ultrapassámos o nosso tempo, mas queria ouvir-te. Que projetos tu tens aí? Como é que tu podes ajudar as pessoas? O que é que tens para nos dizer? Então, neste momento eu tenho a minha mentoria individual, que é um trabalho de 3 a 4 meses, chama-se Vida com Propósito, e vamos realmente fundo, não é? Dentro destes pilares: identidade, propósito, missão e libertação. O que é que me impede de chegar onde é que eu quero e quem eu sou verdadeiramente, o que é que me faz feliz, como é que eu trago isto aqui para a minha vida? Porque é só trazer para a vida, não é? Este conectar é para trazer cá para fora, mais uma vez, dentro, feminino, fora masculino. Integração de quem eu sou. Tem também sessões individuais terapêuticas, quem quer só olhar mais para um lado terapêutico, o que é que me dói, que problemas relacionais que eu tenho, eu sinto-me bloqueada, enfim, uma série de coisas que nós podemos fazer, algo mais pontual, ou que só quero uma agora, uma daqui a 15 dias, e vamos fazendo num ritmo diferente. Então também posso ter as sessões terapêuticas individuais. Depois eu tenho o mapa da alma, que é olhar para o nosso mapa através de 12 arquétipos, da nossa matriz que nós trazemos aqui. E quando nós nomeamos os nossos 12 arquétipos base, nós conseguimos dar voz e nome às nossas várias partes. Nós somos constituídos de muitas partes, mas quando eu consigo dizer, esta parte chama-se assim, tem estes comportamentos, tem estas necessidades, e quando estão duas às vezes em choque, por exemplo, imagina alguém que tem um juiz e que tem uma femme fatale do outro lado, não é? Como é que é esta conversa dentro? Como é que nós podemos potenciá-la? Então podemos olhar para este mapa, fazemos uma sessão de conexão e de conhecer o mapa, e depois, para quem sentir, podemos também fazer uma mentoria, mergulhar e ativar esses arquétipos. Aí é uma mentoria mais curta, são 5 sessões. Tem também o Ativa o Teu Poder, que é, vamos limpar numa primeira fase, vamos resgatar o nosso lugar de poder, vamos conectar ao coração e o que é que ainda está aí a bloquear-me para avançar, para o que eu quero agora na minha vida, e a partir daí, ok, como é que agora trazemos isto para a prática, como é que vamos fazer? Depois, tenho também alguns eventos, tenho o Para Ti Mulher, que é um evento de um dia, só para mulheres, essa é a única coisa que é só para mulheres. Há um trabalho de limpeza uterina, de conexão ao centro do poder do útero, e trazer também aqui uma bênção das rosas. É um trabalho que também faço individual, aí tanto para homens como para mulheres, mas o Para Ti Mulher é só para mulheres.
e os círculos de cacau, que são sessões mais curtinhas, mais ou menos de 2 horas, provavelmente o próximo é dia 5 de julho, e aí nós conectamos à medicina do cacau, tomamos o nosso cacau 100% biológico, 100% puro, não é? É diferente do cacau em pó que nós compramos no supermercado, é outra coisa, e a conexão também desse lugar, depois fazemos uma meditação e conectamos ainda mais fundo. Onde é que nós vamos? O que é para nós a partir de agora? Então, há várias formas de trabalharem comigo, depende do que sentem, do que é importante para vocês neste momento do tempo, da velocidade que querem e de quão fundo querem ir. Porque eu acredito em ir fundo para conectar verdadeiramente com quem somos, quem viemos ser e o que viemos aqui fazer. E desse lugar, então, fazer o que há a fazer, dar os nossos passos na vida. Boa, muito boa, Ana. Sigam a Ana no Instagram, Ana_Luísa_Henriques. Falem com a Ana, enviem mensagens, façam-lhe as perguntas que ela pode ajudar. Ana, uma mensagem, muito rapidamente, uma mensagem final para quem tem um negócio e que se sente assoberbado, que sente que algo desconectado numa correria louca e que, olha, como esse exemplo daquele empresário que tu deste, que mensagem tu podes deixar? Não. Antes da mensagem, quero só agradecer-te imenso. É sempre uma honra, um prazer teres aberto esta porta, teres aqui recebido também esta conversa tão rica, que ultrapassámos o tempo previsto, mas é porque mesmo assim não é? A gente começa a falar e estes temas tocam no nosso coração. Havia tanto mais para dizer, não é? Isso, Temos que exatamente, marcar ficamos outra aqui live. dias. Isso, é isso. Mas só mesmo agradecer em primeiro lugar. Em segundo, realmente, esta Obrigada. mensagem, eu diria, é sobre para. Para o que estás a fazer. Se sentes assoberbado, se sentes que estás a responder a 1000 coisas, e às vezes eu tenho que fazer isto também, a responder a 1000 coisas, 1000 projetos, eu tenho imensas ideias, muita coisa aqui a saltar, e às vezes a minha capacidade de materializar não é tão rápida como a capacidade de criar, que eu sou muito criativa. Então às vezes nós estamos assoberbados com 1000 coisas, nós precisamos de parar, Mensagem, maltinha. respirar. Parar. Ok? Isso. Parar. Parar, respirar e olhar para dentro e dizer: é isto que eu quero agora. É isto que é para mim agora. Qual é a melhor forma de fazer agora o que é importante para mim? Porque às vezes há muita coisa que é importante para nós, mas o que é importante agora, desde que eu comecei a trazer o agora para as minhas perguntas, para mim mesmo, fez toda a diferença. Porque eu adoro 1000 coisas, quero fazer 1000 coisas. Qual é Agora. agora? É isso mesmo, é o priorizar, não é? Para quem é mais da ação, priorizar. O que é prioritário para mim fazer agora? Não é? Isso E isso faz. É o poder das perguntas. O mesmo. poder das perguntas, sempre. Minha querida, muito obrigada. Foi um gosto estar aqui. Eu ficava agora o resto do dia aqui à conversa contigo. Muito obrigada, Ana. Tanto saber, minha querida, que está aí, tanto bem que tu fazes a tanta gente. E nós precisamos disto, o mundo precisa disto. Portanto, olha, muito sucesso para todos os teus projetos. Vamos falando e beijinho muito grande. Beijinho muito grande a quem esteve aqui que também connosco, que interagiu. Obrigada pelas vossas interações. Isto torna muito mais rica a live e a nossa conversa. Portanto, beijinho, boa semana. Até para a semana para mais uma rubrica Empreende. Até lá. Muito grata a todas. Um beijinho. Até já.